E aí, meus chapas, tudo bem com vocês? No final do Zelda Majora's Mask, fazendo aquele vídeo lá que eu fiz sobre o dossiê e tal da história do jogo, o vendedor de máscaras, né? Ele fala uma coisa bem legal pra vocês, que eu nem lembrava, inclusive, que ele falava isso, eu lembrei mais. Aliás, nem lembrei, né? Eu vi ele falando pro Link no final do jogo o seguinte: você agora tem máscaras com muita felicidade, né? As suas máscaras, elas têm muita felicidade. E aí ele agradece o Link e depois ele desaparece misteriosamente. Essa frase dele, você tem máscaras que tem muita felicidade. Isso diz muita coisa sobre o jogo e isso fala sobre uma teoria muito interessante da psicologia analítica, que é a teoria das máscaras. E eu quero compartilhar um pouco sobre essa teoria com vocês e analisar um pouco mais sobre a história do Majora's Mask, que cara, velho, eu gosto muito de Zelda e eu vou estar falando sobre Zelda por alguns vídeos ainda aqui no canal, beleza? Bom, se eu gostei, ajuda muito esse humilde canal, então deixa aí no começo. E se você não é inscrito, tá passando por aí, se inscreva. A gente faz grandes análises aqui dos jogos e eu tô começando a fazer essas análises. Então, se você tiver interesse em mais coisas, deixa aí suas sugestões que eu faço mais vídeos depois. Bom, quando você chega no final do Majora's Mask, né, você vence o luto, você vence a desgraça que aconteceu naquele mundo. Por quê? Porque o mundo do Majora's Mask é um mundo que foi corrompido, é um mundo cheio de coisas ruins, todo mundo sofre com alguma coisa, todos os personagens estão passando por algum problema. Fora o vilão, o próprio vilão também está numa luta interna. E eu acho que tudo isso, né, é uma questão de, tipo, você olhar pra dentro, né, você ver os conflitos que você tá vivendo e tentar interpretar eles das melhores maneiras possíveis. Porque, inclusive, o próprio Link também tá passando por uma questão assim dentro do jogo. Bom, eu fiz um vídeo analisando bem isso, eu acho que ficou bem completinho. Tem outras teorias na internet que falam sobre isso também, então eu recomendo que você dê uma pesquisada se você tiver mais interesse. Ou se você não tenha jogado ainda o jogo, jogue, é maravilhoso. Bom, existe uma teoria que o vendedor de máscaras, né, as máscaras que ele carrega nas costas, na verdade, são os sentimentos dele. E quando ele perde a Majora's pro Skull Kid, na verdade ele não tá perdendo só uma máscara qualquer, mas ele tá perdendo os sentimentos mais ternos dele e os sentimentos mais obscuros também. E é por isso que ele quer a Majora's de volta, por isso que ele quer reconquistar ela. E quando ele chega no final e fala suas máscaras têm muita felicidade, eu acho que ele meio que tá querendo confirmar essa teoria, né? É bem interessante, bem legal mesmo esse tipo de teoria. Falam inclusive que o próprio vendedor é o Shigeru Miyamoto, que foi o criador do Zelda, né? Então a representação desse personagem super misterioso que simplesmente aparece e desaparece assim, sem dizer mais nada. Na verdade, esse personagem é o próprio criador do Mario e aqueles sentimentos negativos que ele tem estão representados nessa Majora, né? Bom, agora vamos falar sobre, tipo, o que seria a teoria das máscaras. Na filosofia, aliás, na psicologia analítica, a gente tem uma teoria de máscaras, por exemplo, eu vou conversar com você. Aliás, eu estou conversando com você agora, né? Eu estou conversando com você, eu estou usando uma máscara. Por quê? Porque normalmente, por exemplo, se eu for conversar com um amigo meu, se eu for conversar com um cara que eu nunca conheci na minha vida, ou se eu for fazer outras coisas, eu vou usar máscaras diferentes. Então, existe o Dark aqui da internet, existe o Dark que tá, por exemplo, saindo na rua, existe o Dark que foi no shopping, existe o Dark que está saindo com os amigos, existe o Dark que está em casa com os amigos. Então, existem comportamentos diferentes para cada situação que a gente for viver. Então, você se porta de uma maneira quando você está na faculdade ou na escola, e você se porta de uma maneira diferente quando você está no trabalho, e você se porta de uma maneira diferente quando você está em casa. Então, na psicologia analítica, a gente chama isso de máscaras, entendeu? A máscara, né, na verdade não tem esse nome, são personas. A gente chama de persona. E aí você deve pensar, pô, não tem um jogo que se chama Persona? E esse jogo, ele também é baseado na mesma teoria, e se você parar pra pensar, esse jogo também tem esse tipo de coisa, que fica alternando coisas, né? Fica alternando esses sentimentos, essas expectativas, né? Bom, eu posso fazer um vídeo só pra falar sobre Persona, que também dá um tema legal pra caramba, mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre as máscaras do Majora's Mask, né? Como no Majora's Mask você sempre tá lidando com a frustração dos personagens, e uma coisa interessante, você sempre ganha uma máscara quando você vence, né, a frustração, quando você supera aquela frustração. Vamos dar um exemplo da máscara do Goron, que você pega ela quando você encontra um Goron que foi morto, né, e que ele tá dentro de uma caverna, e aí você acaba tocando a música da cura, né, que é a sua maior arma nesse jogo, e aí você acaba
acaba acalmando o espírito dele. E nisso que você acalma o espírito dele, ele te dá esse poder. Então ele se transforma numa máscara. Assim como as outras máscaras que você também tira nesse jogo. Fora as outras máscaras que não influenciam diretamente o personagem, né? Porque tem máscaras que não transformam você, né? Mas é interessante lembrar que, por exemplo, quando você está vestindo uma máscara ou outra dentro do jogo, os personagens te percebem de uma maneira diferente. Então, por exemplo, quando você está vestindo a máscara de Goron, todo mundo vai te ver como o Goron que foi abatido lá, porque você é muito próximo a ele, porque você é basicamente ele, assim como você é muito parecido com o Zora, que morre depois, e nas máscaras menores, né, você tem frases, conversas diferentes com os personagens. Por quê? Porque assim como na vida, quando a gente está usando uma máscara aqui ou ali, a gente vai desempenhando coisas diferentes com as pessoas. Então, como eu falei pra vocês, tipo, quando você tá falando sério, é uma coisa que você tá fazendo na escola, na faculdade. Quando você tá falando brincando, você tá em casa, você tá com seus amigos. Então, se você for encontrar uma pessoa e for falar sério com ela, você vai estar usando uma persona que vai desbloquear certo tipo de comportamento, certo tipo de conversa com essa pessoa. Ao mesmo tempo que se você chegar nessa mesma pessoa e mostrar o seu lado, sei lá, brincalhão, você vai estar mostrando um lado completamente diferente também para essa pessoa. E você vai desbloquear outras conversas com essa pessoa. Pensando, por exemplo, do ponto de vista romântico, né? A gente, às vezes, encontra pessoas que a gente quer se relacionar romanticamente e a gente não sabe como interagir com essas pessoas. Mas, de certa forma, isso também, essa questão da interação, as coisas que vêm nessa papo de, entre aspas, sedução, paquera, coisa do tipo, né? E isso tudo também é uma máscara que você utiliza para interagir com estas pessoas. Então, é muito interessante analisar cada comportamento separadamente, porque quando a gente está errando em algum ponto, a gente pode simplesmente pensar o que está errado nessa pessoa especificamente. Por exemplo, digamos que eu tenho dificuldade no meu trabalho. Tipo, se eu tô tendo dificuldade no meu trabalho, mas eu não tenho em casa, não tenho na escola, não tenho em lugar nenhum, eu tenho que analisar qual comportamento que eu estou desempenhando dentro do meu trabalho que está dando coisas negativas para mim. E eu tenho que separar isso, eu tenho que analisar ele separadamente como um comportamento específico que está sendo desenvolvido naquele ambiente e que é um comportamento que não está sendo desejado, ou seja, que não faz parte daquela persona necessária para estar entrando naquele lugar. Então, basicamente, você pode, tipo, desenvolver isso a partir do seu próprio análise pessoal. De você olhar para dentro de você e pensar, pô, isso aqui não tá legal. Isso aqui não pode ser assim. Eu posso melhorar isso aqui, eu posso piorar. Mas muitas pessoas não aceitam. Pessoas vão pensar que não, tá tudo certo. Por quê? Porque nesse jogo, como eu falei para vocês, você usa essas máscaras e você vai mudando, né? Você sabe o que é o principal. O principal é o Link. Só que por trás do Link, né? Aliás, na frente do Link vão entrando essas máscaras que vão mudando as personalidades dele, coisa que ele vai fazer durante o jogo. Mas você sabe que o Link tá ali atrás. Por mais que você use, por exemplo, a máscara do Goron, você tem, por exemplo, né, a touca que ele utiliza, que mostra que você é o Link, basicamente, para você não esquecer quem você realmente é. Por outro lado, a gente tem que analisar que, tipo, conforme você vai mudando as máscaras e você vai interagindo de maneira diferente, não quer dizer que, tipo, por exemplo, porque, tipo, vou cortar essa parte aqui, porque eu quero que você chegue ao ponto que eu quero chegar e é basicamente o seguinte. Tem pessoas que não aceitam, por exemplo, que elas estejam usando máscaras, entendeu? Para as pessoas, elas são aquilo, entendeu? Para as pessoas, elas sempre são aquilo, elas não são nada abaixo daquilo, entendeu? Então, tipo, ela não consegue perceber se ela tá usando uma máscara ou não, e muitas vezes ela troca isso inconscientemente. E ela não consegue identificar esse comportamento negativo que tá surgindo em cada ponto. E a gente vê também, sim, a gente vê uma analogia a isso dentro do nosso jogo querido, no Zelda Majora's Mask. Porque no começo do jogo você não tem a capacidade de trocar de máscara, e você só joga com o Deku. E o Deku é um personagem que é muito fraco e é muito zoado pelos outros personagens. Basicamente todo mundo te trata mal, alguns personagens te tratam bem, mas ninguém te leva a sério. E você não tem capacidade de trocar isso, a menos que você chegue no final, né, transcenda, e aí com certeza, né, conversando com o Skull Kid, enfrentando, encarando os medos e coisas do tipo, supere isso e consiga voltar a se tornar um ser humano. E aí você fica, né, como ser humano e como Deku. Então você pode trocar a hora que você quiser. Assim como, né, a gente faz na vida real. Então às vezes tem gente que não consegue identificar que ela é algo muito além daquele comportamento infantil que ela tem, e ela acredita que aquilo é tudo, e ela acha, por exemplo, quando alguém faz uma crítica a ela tá certa, na verdade, e as outras pessoas estão erradas, ou que ela literalmente não tem como mudar, mas sempre tem como mudar, né? Você tem como sempre estar trocando, porque você tá trocando o tempo inteiro, entendeu? Então é muito importante que vocês tenham ciência disso, a ciência de
tudo, as coisas que acontecem dentro de você é uma coisa muito importante. Saber que tá acontecendo X ou Y, isso é muito importante para você ter uma vida plena. Porque, como eu falei para vocês, esses sentimentos, né, que vêm através das máscaras, ou até mesmo em algum momento, a gente chama de complexo, tá? Na psicologia, esses complexos que eles surgem, eles começam a ficar muito poderosos dentro da gente e controlar o nosso comportamento. E muitas vezes a gente acaba tendo tristezas ou angústias que estão ali justamente porque a gente não viu elas crescendo até aquele ponto. E como a gente ignora a existência delas, faz vista grossa, usa a negação, a gente acaba sendo dominado por eles. E eu acho interessante que esse Zelda Majora's Mask, ele fala um pouco sobre esse tipo de coisa e ele consegue analisar bem esse tipo de situação também. Então, eu acho que é um ótimo jogo para vocês aí que querem aprender um pouco mais sobre si mesmo jogar, porque o Zelda, ele faz você olhar um pouco para dentro, né? E eu acho isso uma coisa maravilhosa nesse jogo. Bom, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Esse canal é apoiado por vocês, que deixam gostei em todos os vídeos. E eu peço que vocês continuem deixando. Se eu gostei, ajuda muito. Principalmente que eu sou pequenininho. Me dá um espacinho pra mim continuar crescendo aqui, por favor. Bom, muito obrigado por assistir. Muito obrigado de verdade. Você é uma pessoa maravilhosa. Beijo e até depois.